novo. Bom, temos aqui um videozinho do Tucas. Quando limitação... Pera, vou ler direito. Vídeo do Tucas. Quando limitação gerava criatividade nos games. Hoje em dia só gera preguiça e ódio nas pessoas, mas tá bom. Quem conhece esse daqui, hein? De rodar Game Boy no Super Nintendo. O que você tá vendo aí é a Consumer Electronics Show de 1994. Conhecida como CES, essa é a feira anual que basicamente todos os fabricantes de videogame mostravam as suas novidades antes de existir a E3. É extremamente nostálgico ver essas filmagens da edição de 94 porque elas mostram coisas que mudaram a indústria e marcaram pra sempre a vida de todo mundo que ama videogames. Inclusive, nesse momento aqui, chega um cara aleatório. O terror do Sr. Wilson. O terror do Velberan. Nosso querido Bubs. E enfia os dedos nos olhos do Bubsy. Bubs. Seria esse um viajante do tempo irritado porque já tinha jogado 3? Nunca sabemos. Enfim, eu tô falando da CES de 94 porque nessa edição em particular, existiam boatos de que a Nintendo iria revelar o seu novo console. Como o Super Famicom, ou como era chamado aqui no ocidente, o Super Nintendo, já estava sendo vendido há 4 anos e em 93 a Sony anunciou que ia entrar no mercado de videogames com um projetinho chamado PlayStation, tudo indicava que o anúncio do próximo console da Nintendo deveria acontecer aqui. E é claro que o fato de o stand da Nintendo ter máquinas da Silicon Graphics que custavam mais de $250 mil pra imprensa testar algumas demos do Project Reality, o codinome do console que se tornaria o Nintendo 64, acabou dando forças para as pessoas acreditarem nesse boato. A galera da Nintendo of America sabia dos boatos de uma possível revelação do Nintendo 64 naquela CES, e aí resolveu aproveitar o bafafá para dar uma cartada de mestre. Durante a sua conferência, a Nintendo mostrou diversos projetos que seriam lançados pro Super Nintendo, como o Super Game Boy, que ia permitir jogar games de Game Boy na TV e em cores, Stunt Race FX, um jogo de corrida que teria a segunda geração do chip que permitia ao Super Nintendo gerar gráficos 3D, Illusion of Gaia, Wario's Woods, Super Punch-Out e Uni-Racers. Sem dúvida, Nossa, esse jogo! Eu joguei muito no emulador de uma lan house que tinha na minha cidadezinha. O jogo era muito legal, pô. Conferência de peso, mas sabendo que todo mundo esperava a revelação do seu sistema de 64 bits, ela guardou um certo projeto para ser o seu grande finale. E o anúncio desse game dizia em letras bem grandes: ele não é 32 bits. Ele não está nos adaptadores do 32X. Ele não roda em CD. Ele é 16 bits. E ele é exclusivo de Super Nintendo. Porra. Porra, YouTube, que é isso? Donkey Kong Country. Nossa, foi nessa 3 que revelaram o Country? Legal, pô. Pô, isso é muito foda. Não tava ligado. Pensei que era o Nintendo 64. Ai, essa música. Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas e o público simplesmente não acreditou. Tucas! Eu revisei a internet procurando, mas infelizmente não existe nenhuma gravação do momento exato em que o jogo foi revelado na conferência da Nintendo. O que é uma pena, porque pra mim esse é um dos momentos mais surpreendentes da história da indústria dos videogames e que dificilmente vai acontecer algo parecido de novo. Ainda bem que eu consegui um relato de alguém que consegue nos ajudar a ter uma noção melhor de como foi esse momento. E alguma coisa me diz que dá pra gente acreditar no relato desse cara. E aí, Kev, conta pra gente como é que foi. So when that demo was ready for the CES in Nossa, o Tucas tá internacional, que é isso? Tá, vamos prestar atenção aqui pra ver se eu não perco nada. 1994, people were amazed by the way that it looked. Quem pegou a referência, pegou. Yakuzazinho. At the time, there was a really popular TV show that reviewed video games called Bad Influence, and the main presenter, Violet Berlin, actually came up to the team to ask whether or not we'd been messing around with a video RAM or if the cartridge contained any additional hardware. It didn't, but it looked miles ahead of what we'd ever seen before. And when the team got back to the UK after returning from the US, they told us that everybody was amazed by the way it looked. One of the standout comments for me was that the game looked like a movie, and I think that was also true of Donkey Kong Country.
It didn't look like anything else that anyone had ever seen before, and there was no way that you could reproduce that style just by drawing. Pelo que eu já tinha visto, por exemplo, eu acho que eles não vou conseguir falar. Eles rodavam os sprites em 3D, aí eles pegavam os sprites, transformavam em meio que um 2D, e assim eles foram fazendo o jogo. Por isso que o jogo ficou tão bonito no Super Nintendo, mas eu não sei se é exatamente isso. Not only that, Tomara but que the o game Tucas me breathed life explique into the melhor. Super Nintendo for several more years, and it went on to create 2 more sequels. And of course, we saw Killer Instinct appear on the Super Nintendo. That's it from me. Keep dreaming about Dino Crisis. If you believe it, it'll happen. Bye! Mesmo com um dos criadores da parada falando, ainda é difícil de passar pra quem é mais novo a noção do impacto que essa revelação teve. Isso porque, hoje em dia, existem jogos beirando a realidade. O 3D realista é algo super comum. E fazer quem é mais novo ver os gráficos de Donkey Kong Country e entender que eles eram inacreditáveis em comparação ao que rodava por padrão no Super Nintendo até esse momento é quase impossível. Se você é mais novo, imagina aí um universo alternativo em que numa E3 que todo mundo espera que a Sony revele o PlayStation 4, ela mostra um jogo com gráficos absurdos, fazendo todo mundo pensar que era um teaser desse novo console, mas aí no final ela diz: a gente descobriu uma técnica nova de renderização e esse jogo aqui na verdade tá rodando no PlayStation 3. E Eita. eu sei que não é Seria bem a legal. mesma coisa, foi só um exemplo e um tanto quanto exagerado. Isso aqui foi feito com uma técnica para simular gráficos 3D usando sprites 2D. E eu falei toda essa introdução porque Donkey Kong Country é provavelmente o meu exemplo favorito do tema desse vídeo, que é quando a limitação dá asas para criatividade na indústria dos videogames. E deixa só eu dar uma certa especificada no que eu quero dizer com limitação. No caso do Donkey Kong Country, obviamente eu não tô falando de uma limitação financeira, já que a Nintendo bancou a Rare com milhões para criar os modelos do jogo nas mesmas máquinas caríssimas da Silicon Graphics que criaram os dinossauros em Jurassic Park. Uma vez que essas renderizações em alta resolução dos personagens eram geradas, os devs diminuíam a resolução e faziam na mão sprites compatíveis com a capacidade de cores do Super Nintendo. E esse processo é muito bem exemplificado nesse vídeo do Stray Fox, um canal que eu adoro, me inspiro e não canso de recomendar para todo mundo que se interessa na história do desenvolvimento de games. Enfim, essa artimanha criativa de personagens e cenários pré-renderizados em 3D, posteriormente transformados em sprites simplificadas, foi usada... Era isso que eu queria ter explicado, só que eu não consegui, pois minha fala é horrível. Mas era basicamente isso. Eles renderizavam em um computador mais potente os sprites e tal. Os sprites não, os modelos. E depois passavam a construir os sprites através desses modelos 3D. Não só em Donkey Kong e suas sequências, mas também em outros títulos famosos como Killer Instinct, Toy Story, Primal Rage e Super Mario RPG. Contornando a limitação do hardware convertendo os gráficos pré-renderizados, dá pra dizer que a Rareware fez com que os consoles 16 bits seguissem relevantes e renovassem a sua vida útil no final da geração. Isso porque a SEGA também entrou nessa jogada, com Vector Man, Sonic 3D Blast, Doom Troopers e outros. Na medida que eu fui aprendendo o quão complicado... Aí isso não era do 32X? E às vezes até maluco é o desenvolvimento de games, cada vez mais eu fui respeitando a criatividade dos desenvolvedores pra contornar esse jogo me deixava muito coisas tonto, incríveis. E assim, é importante eu dizer que eu não tô falando de gambiarras, tipo, os programadores terem feito os trens em Fallout 3 com NPCs que têm cabeças de trem pra parada funcionar. Eu tô falando de coisas realmente grandes e que de fato... Disso eu não tava ligado, e isso é foda, tá? Mudam o curso da história dos videogames, tipo... Metroidvanias. Esse gênero, inclusive, nunca teve tão em alta, porque hoje em dia, a cada 1 minuto, 250 pessoas nascem e 2 Metroidvanias indies com estilo pixel art são lançados na Steam. Mas enfim, Metroidvanias são frutos de uma era em que os games, suas fases e mapas eram pensados em telas isoladas. Cada nível tinha sua arte, sprites, inimigos, e você só revia o mesmo lugar caso falhasse naquele nível e tivesse que jogar de novo. E mais uma vez, eu sei que essa informação vai parecer extremamente idiota caso você seja mais novo, e o padrão já estava plenamente estabelecido nos games que você sempre consumiu. Mas imagina um cenário que só existam side-scrollers 2D. O objetivo é sempre ir da esquerda pra direita, ou de baixo pra cima, de cima pra baixo, infinitamente até zerar. E aí um belo dia lança um jogo que tem um mapa gigante e interconectado, que pode ser explorado em todos os sentidos e ainda por cima de um jeito não linear, deixando algumas partes bloqueadas e que precisam de itens especiais ou poderes que o jogador precisa conseguir pra poder progredir na história. Você consegue fazer ideia do impacto que isso teve na gameplay e na imersão? Essa sacada foi tão genial
genial que funciona até hoje em dia. Os Metroidvanias que nasceram para contornar o que era possível de se fazer em relação à exploração de mundos nos videogames antigamente, viraram um gênero. E mesmo com toda a evolução técnica e gráfica que aconteceu no passar dos anos, eles mantêm toda a lógica de descoberta, recompensa e progressão de quando surgiram. E esse tipo de coisa sempre me deixou maluco, pensando o quão alienígena os desenvolvedores de antigamente precisavam ser para esculpir uma visão criativa, driblando a limitação e a dificuldade de acesso à informação. Como se fossem o Ronaldinho Gaúcho Prime, no auge da carreira. Os devs dessa época aqui também deviam ser bruxos. Hoje em dia o acesso à informação é tão mais fácil. Mas aí também não deixa de ser uma gambiarra, né? Porque eles faziam isso em um console limitado. Muito mais limitado do que os dias de hoje. Aí eles faziam da maneira que dava, na gambiarra mesmo. E difundido, que muitas vezes você consegue aprender sobre programação. Por exemplo, o Pinfall, que é se não for o primeiro, é um dos primeiros jogos de aventura em uma tela vertical e tal. Aí o boneco anda, tem só uma tela, ele anda, chegou no final da tela, ele vai para outra tela. Aí veio o Mario, aí a tela já anda junto com o personagem. A câmera, né? Anda junto com o personagem, junto com o cenário. Com pessoas que são especialistas e ainda por cima de graça. Vocês duvidam? Eu posso provar. Na primeira semana de setembro vai rolar uma imersão de 5 aulas 100% gratuitas Alura. que vão te ensinar os fundamentos de lógica. Aprendam a programar. Em setembro. Foda. E clica logo nos dois links. Se matricula na imersão da Alura, que é de graça, e se matricula na Alura com 15%. O link de tá lá, desconto. viu, É só pessoal, pra clicar. quem quiser. Os dois links são disponíveis aqui na descrição. Corre lá. Tomb Raider e Crash foram lançados para o PlayStation 1 em 1996, o Crash em setembro e Tomb Raider em outubro. Eu só descobri isso pesquisando, porque comparando a quantidade de detalhes nos cenários, texturas e até modelos desses games, eu sempre achei que Tomb Raider era um jogo do lançamento do PlayStation 1, enquanto Crash era um jogo lá do fim daquela geração. E esse contraste acontece porque, segundo essa entrevista maravilhosa que o Andy Gavin, o co-criador da Naughty Dog e programador líder do Crash, deu pro canal Ars Technica, os caras literalmente hackearam o hardware do PlayStation 1, descartando funções pré-estabelecidas da biblioteca C padrão da Sony para ter mais memória disponível com ferramentas otimizadas criadas pela própria Naughty Dog e assim atingir Ó, que foda. a ambição gráfica que eles tinham para esse game. A entrevista completa em que ele explica como foi todo esse processo tem 2 horas e uma cacetada de termos técnicos. Mas eu recomendo que você assista caso tenha interesse nessa parte da história do desenvolvimento de games. Eu também tô deixando o link da entrevista E completa. bem aqui na produzido descrição. E, assim, também, ó. uma cacetada de artimanhas e malabarismos que os caras fizeram para poder fazer o Crash sair do jeito que ele saiu. Mas eu quero destacar esse aqui. Uma fase do Crash tinha cerca de 30 megas. O Andy então programou um esquema de exibição, ou melhor, de acesso à memória visual que consistia em particionar as informações gráficas, as animações, itens e tudo mais que precisava ser exibido, sempre usando no máximo 16 páginas de 64 KB bem alocados e distribuídos ao longo dos níveis. Na prática, não importa onde o Crash tá no mapa, o jogo tá sempre usando toda a memória disponível para acessar e exibir o máximo que o PlayStation 1 aguenta. Ao mesmo tempo que isso é otimizado em comparação a Tomb Raider e outros games, também faz os gráficos e as texturas que são exibidos aqui no Crash parecerem bem mais detalhados. Porque no fim das contas, eles são. Nas palavras do próprio Andy, o jogo fica constantemente trabalhando para calcular e exibir quais são as páginas necessárias em cada momento determinado da posição do É, tipo Tomb Raider, já que ele renderiza todo o mapa de uma vez, aí acaba que as texturas ficam mais baixas, pois o PS1 não tem tanta memória para rodar essas texturas altas. Aí já que o Crash renderiza parte por parte, eles colocam uma textura bem mais foda. Aí nessa parte a textura tá bem mais foda, mas aquela que já passou, já tá no lixo. Ela só volta se o personagem voltar. Isso é muito foda, pô.
Incrível. Crash. E só falando é meio difícil de entender, então deixa eu mostrar na prática. Na real, não sou eu que tô mostrando. Me Esse mostra. aqui é um trecho Me de um mostra. vídeo do youtuber gringo XCES na sua série Boundary Break. E o cara mostra o comportamento que diversos games têm na sua programação, além dos limites da visão do jogador. Basicamente, o que tá rolando por trás das câmeras. E aqui, em relação ao Crash, dá pra entender bem o que o Andy fez. Como jogador, você não controla a câmera, só a direção que o Crash vai no jogo. Mesmo quando o Crash vai no cantinho, no limite do cenário, a câmera segue fixa no meio. O foco de exibição central nunca é quebrado, porque mexendo a câmera e saindo 1 centímetro fora da exibição, já não existe absolutamente mais nada pra ser exibido. Tudo que o PlayStation aguenta nessa otimização maluca já tá sendo mostrado pro jogador unicamente no ângulo padrão da câmera. E se você caminha um pouquinho, independente de qual direção, dá pra ver pipocando os exatos elementos gráficos que a programação tá identificando que é o momento certo de exibir. O game tá sempre deletando da sua memória todo elemento gráfico que sai da vista do jogador e exibindo todas as coisas que são necessárias de acordo com o ponto exato. Imagina o trabalho que deu pra fazer isso, velho. As noites não dormidas pelos programadores pra fazer essa engenharia no jogo, pô. Muito foda. Que o Crash tá. Isso aqui é genial. A quinta geração de videogames tem talvez os melhores exemplos de processos criativos que conseguiram contornar limitações técnicas e entregar coisas épicas. Apesar dos games 3D terem se tornado reais e praticáveis com os hardwares que eram vendidos aqui, a capacidade de exibição e quantidade de 3D que podia ser exibido eram coisas bem diferentes. E o que eu acho bacana é que cada empresa pensou na sua solução. Tipo a neblina de Silent Hill. Essa aqui foi a solução do Team Silent para poder ocultar elementos não carregados. A neblina mascarava áreas que estavam sendo carregadas e Os cenários de Resident Evil, que era tudo foto. Era basicamente uma foto. Não tinha uma renderização de cenário. Era basicamente fotos de cenário que ficavam lindos, velho. Aquilo parecia real. Mas por quê? Porque era foto, não era gerado. e também escondia transições abruptas que estavam acontecendo Pelo entre as PlayStation. diferentes partes do game. Fora tudo isso, ela também servia para passar uma ambientação tensa e misteriosa que tem tudo a ver com o game. Não tem como pensar em Silent Hill sem neblina. Mas desse período, eu acho que a minha artimanha favorita é uma variante da técnica originada no Alone in the Dark de 92, os Survival Horrors com fundos pré-renderizados. Botando um mero JPEG com o cenário pré-renderizado de fundo, o que é basicamente uma foto, os modelos 3D do personagem e inimigos em cena com a câmera posicionada no ângulo certo, a gente Eu tô notando que eu tô, tipo, falando as coisas antes do vídeo acontecer. O cara tá... O nosso querido Tucas já tá explicando tudo. Mas mesmo ele explicando tudo, eu já tô falando as coisas antes dele falar. E eu nem assisti esse vídeo, porra. tem a impressão de que o personagem tá de fato andando pelo aquele cenário 3D. Verdade. Na verdade, sem os JPEGs para referência, a gente vê que tá tudo se movimentando sobre um grande plano de interação invisível. E de certa forma, assim como no Crash, para essa ilusão de ótica funcionar, as câmeras precisavam ser fixas, sem o jogador interferir no ângulo de exibição. E essa artimanha acabou originando um estilo próprio pros survivals dessa época. Um estilo que, por uma boa parte da fanbase de Resident Evil, representa o auge da série. Uma coisa que eu acho muito maluca é que, se tratando de hardwares antigos, o processo de otimização e gambiarras possíveis só evolui com o passar do tempo, mesmo quando esse hardware já caiu em desuso. Eu já fiz um vídeo aqui no canal dedicado ao Game Boy Advance e ainda não entra na minha cabeça que a gente chegou num ponto de entendimento de hardware e software desse console que um malandro conseguiu fazer uma demo jogável de Minecraft pra parada. Ou Meu então, Deus. esse vídeo, que eu sinceramente não faço ideia de quantas vezes eu assisti. Ele é do desenvolvedor que criou o Micromages, e talvez você até já conheça esse jogo. Ele é um game de NES lançado em 2018 e que pode ser jogado até por 4 jogadores em co-op. Pelos gráficos, ele até parece um jogo em estilo 8 bits indie da Steam. Nesse vídeo, o cara explica todo o processo de criação do game, e é simplesmente sensacional ver todo o processo de entendimento e otimização que ele Nossa, adotou pra isso roda no NES? Que lindo! esse resultado impressionante. E o detalhe é que esse jogo aqui tem só 40 kilobytes. E pra quem não sabe, um mísero MB tem 1000 kilobytes. É, o cara é foda. E agora eu acho que esse é um bom momento pra eu abordar um ponto que, pra ser bem sincero com vocês, eu quero falar a respeito dele desde que eu comecei esse vídeo. Na real, pra ser mais sincero ainda, eu acho que a principal motivação pra eu fazer esse vídeo é esse ponto que eu quero abordar. O problema é que difícil... Tá super fluido. Tipo... Sabe Castlevania do NES? Que é muito detalhado também. Não chega nesse nível de detalhamento. Esse daqui já tá foda. Mas é lentão. Você apanha, cai num buraco, o pulo é todo lento e tal. Isso daqui tá muito fluido, velho. Parece que tá rodando na Steam e tá rodando no NES. Dificilmente eu vou conseguir falar a respeito disso sem parecer simplesmente um saudosista velho. Mas
Eu sou um saudosista velho, então que se for. Eu fiz um vídeo aqui no canal em 2023, onde eu falo sobre a má otimização de games. E, na real, o foco daquele vídeo é a má otimização de games que chegam no PC. Mas pra ser pertinente no que eu tô trazendo aqui nesse vídeo, eu acho que a gente também pode e deve incluir os consoles, porque jogos que chegam estranhamente mal otimizados e apanhando pra rodar nos hardwares que deveriam ser da nova geração, é algo que tá se tornando cada vez mais comum. Na conclusão... Virou o normal da indústria. Desde o PlayStation 4, isso já virou o normal da indústria. É foda, velho. Parece, não sei se é preguiça ou se não é tempo que não deixa os programadores trabalhar. Ver o lançamento do Cyberpunk, como foi. Pô, aí o que pode ser feito pra melhorar isso? Mais tempo? Por exemplo, a Naughty Dog tá tipo 4 anos sem lançar um jogo. E eles devem estar trabalhando. Mas eles só vão lançar um jogo a cada 6, 7 anos? Se for mais tempo, aí como é que fica? Usando esse vídeo que eu tô mencionando, eu falo que atualmente as placas de vídeo, os processadores, celulares e consoles estão conseguindo fazer coisas tão absurdas em relação à capacidade de exibição, Pô, velho, tem celular rodando Resident Evil. resolução e FPS, que fica tudo extremamente à frente do que a gente era capaz há 20 anos atrás. Chega a ser incomparável e ainda por cima tem DLSS, FSR, tecnologias novas que servem para gerar frames, deixar tudo mais suave e dar mais vida útil para hardwares que estão começando a cair em desuso. Pelo menos é para isso que essa tecnologia nasceu e muita gente defende ela por isso. Mas na prática eu só consigo concluir que os jogos atuais são tão pesados que nem as placas mais caras do mercado aguentam rodar eles sem apelar para interpolação de frames gerados por IA. Enfim, é como se em algum momento na evolução da história do desenvolvimento de games, a limitação, que sempre foi protagonista para toda a criatividade e contornos necessários para atingir objetivos que eu mostrei nesse vídeo, tivesse sido deletada. Por que pensar em otimização e maneiras inteligentes de entregar um resultado se a gente tem máquinas com armazenamento infinito e poder gráfico jamais visto? E aí, corta a cena, tá a gente recebendo jogos que pesam mais de 200 GB e que não conseguem atingir 60 FPS nos consoles de última geração. Eu também mencionei isso no meu vídeo e a galera pontuou Senhora. que não é bem assim ao pé da letra. É óbvio que hoje em dia segue existindo um processo de otimização de desempenho no desenvolvimento de games. Só que me parece que hoje a parada mais comum do mundo é lançar games incompletos, mal otimizados, e daí com o passar do tempo ir lançando patch pra ver se arruma. Porque o consumidor já se acostumou com isso. Quando eu falei que tinha um Eu não entendi o Elden Ring ali, pô. Que é isso? Elden Ring tá foda, pô. Não entendi. Eu acho que não tá no mesmo grupinho, não. Lucas, desculpa aí te falar. De risco de eu parecer só um velho saudosista e reclamão falando disso, o meu medo é das pessoas acharem que eu tô dizendo que os devs de hoje em dia são ruins, preguiçosos, a galera das antigas é que fazia umas coisas boas. Não, apesar de eu saber que existe gente que pensa assim, o meu discurso não é esse. O meu foco é as empresas. A limitação passou a ser uma coadjuvante tão pequenininha perto do poder dos hardwares de hoje em dia, e eu sinto que a artimanha do contorno e da otimização acaba ficando de lado no planejamento. E isso me parece muito claro, pelo menos na indústria AAA. Porque pra mim, se existe uma classe de desenvolvedores atuais que de fato ainda seguem uma estrutura próxima de trabalhar com as limitações para atingir um objetivo possível, são os desenvolvedores indies. E com eles, de fato, as limitações, ao contrário do exemplo que eu dei do Donkey Kong Country lá no começo do vídeo, também vão ser financeiras. O orçamento de um jogo indie é infinitamente menor, o que pede uma equipe menor, um escopo de jogo menor e, muitas vezes, gráficos que vão ter que fugir do convencional e do hiperrealismo. Fatores que hoje em dia estão fazendo um jogo AAA meia boca levar 8 anos para ser desenvolvido. O resultado prático do jogo indie em relação às mecânicas, narrativas, imersão, diversão e principalmente criatividade, que junto da limitação é a palavra-chave desse vídeo aqui, me faz lembrar cada vez mais a época em que os games me marcavam não porque eram mais reais que a realidade, e sim porque eram bons pra caramba, independente de como eles se pareciam. Eu não quero parecer pedante, mas é aquela história. Um telefone atual tem tipo umas 100 mil vezes o poder de fogo que o computador que levou o homem pra lua. Mas eu não consigo levar 100 mil homens pra lua com o meu telefone atual. A analogia não era bem essa. Bom, mas foi uma ótima analogia.
Eu não tava nem pensando nisso que ele ia falar. Pô, muito foda. Eu já comentei aqui algumas vezes que eu faço parte desse problema porque eu sinto que eu não consumo tantos indies quanto eu deveria. Mas agora que eu tô com o Switch, eu tô aos poucos tentando mudar isso. E independente da realidade atual em que aparentemente muito do que se valorizava em função da criatividade para contornar a limitação se perdeu, ainda tem bons exemplos pra caramba do que a gente pode chamar de desenvolvedor raiz nesse nicho dos indies. E eu fico genuinamente feliz com isso. Mas Que e você? bom. Conhece algum bom exemplo de limitação que foi contornada com criatividade no mundo dos games? Eu sei que existe uma porrada, mas é simplesmente impossível eu listar todas elas nesse vídeo. E daí eu mencionei as que eu mais gosto. Mas você pode me contar a sua favorita aqui embaixo nos comentários. Como sempre, eu agradeço demais aos apoiadores do canal. Os meus patrões e patroas que mantêm a firma funcionando e me ajudam a pagar as contas no final do mês. Cada nome que tá aparecendo aqui faz uma contribuição mensal para ajudar o Nerd Crônico a seguir funcionando. Você também pode apoiar a partir de R$13 por mês e concorrer a um sorteio de R$450 em gift cards para qualquer plataforma da sua preferência, num sorteio que vai rolar assim que a gente atingir 200 apoiadores da campanha. Então apoie o canal e participe. Aqui quem fala é o Tucas, me segue aí no Instagram e no Twitter e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau! Foda. Deixar aqui nosso querido like. Vídeo foda do Tucas. Pensando em limitação, eu acho que ele tratou a maioria no vídeo, que eu não consigo me lembrar mais aqui. Será que alguém aí vai conseguir? Se alguém lembrar também, deixa aqui nos comentários. Agradeço muito. Quem puder também, vai lá no vídeo do Tucas, deixa o like. Quem já foi por lá, diz que assistiu também um vídeo aqui no nosso canal. Agradeço quem estiver vendo. Vamos para o próximo.